Olá, pessoal! Na aula passada, nós começamos a trabalhar com a nossa caixa de pesquisas, nosso formulário de pesquisa. Nós vimos que ele funciona, mas ficou uma dúvida, né? Como nós podemos modificar a aparência da própria caixa, já que nós nem mesmo chegamos a criar o formulário dessa pesquisa? Então ficou parecendo que ela apareceu por mágica ali, né? Mas não é isso. Essa é uma pergunta importante. Como é então que a gente pode modificar a aparência de uma coisa que a gente nem criou? Para começar, nós vamos ter que ir um pouquinho mais fundo na teoria. Mas eu prometo para vocês que não vai doer, tá? Bom, vocês vão lembrar da aula passada que, para chamarmos a nossa caixa de pesquisa, nós usamos a função getSearchForm. Mas, na verdade, o que essa função faz? Para responder isso, nós temos que dar uma olhadinha lá no Codex WordPress. Então, vamos entrar aqui no Codex. Vamos pesquisar por essa função. E entrar aqui no primeiro resultado de pesquisa que se refere a essa função. Bom, aqui diz o seguinte, mais ou menos, né? Mostra o formulário de pesquisa. Primeiro, tenta localizar o arquivo searchform.php no tema pai ou no tema filho. Não se preocupem, por enquanto, em entender o que é isso, tá? Então, primeiro tenta localizar o arquivo searchform.php no tema pai ou no tema filho e então carrega esse arquivo. Se ele não existir, então o formulário de pesquisa padrão será mostrado. De fato, esse formulário de pesquisa padrão é o que nós estamos carregando no momento, já que nós não temos nenhum arquivo chamado searchform.php no nosso tema, não é verdade? Não, nós não temos. Então, pela lógica disso tudo aqui, basta nós criarmos esse arquivo searchform.php no nosso tema e nós vamos conseguir modificar o nosso formulário. Vamos então criar esse arquivo. E vamos ver se ele funciona. Se nós escrevermos qualquer coisa aqui dentro, ao invés do formulário padrão, nós teremos o conteúdo que nós escrevermos. Vamos então só escrever aqui teste e vamos ver o que acontece, né? Prontinho, olha aqui, ó. Tá aparecendo o nosso teste. Isso significa que nós podemos criar toda a estrutura do nosso formulário dentro desse arquivo. Mas aí vem uma dica valiosa, né? Se vocês quiserem ter menos trabalho para fazer isso, o que é sempre interessante, né? Vocês podem abrir o arquivo searchform.php de qualquer tema nativo e copiar o conteúdo dele, como nós fizemos na aula passada para o outro arquivo, lembram-se? Novamente, não tem nada de errado nisso. Por exemplo, vamos abrir o arquivo que está dentro do tema 2016 e vamos copiar o que nós temos aqui dentro dele. Vamos colar aqui dentro do nosso novo arquivo. E agora nós podemos definir o que nós queremos que fique aqui dentro. Por exemplo, nós vamos retirar este spam aqui que contém a frase search for, que corresponde àquele pesquisar por, que nós não queremos, né? Nós queremos apenas o formulário em si. E o resto nós vamos deixar. Uma dica sobre algo que eu aprendi bem depois que eu criei este curso. Não é uma boa ideia vocês retirarem essas informações do label, especialmente nesses campos do tipo Screen Reader Text. Eles são muito importantes para a acessibilidade do seu site. Para o projeto deste curso eu vou retirar o campo, como você acabou de ver, só que lembre-se de não fazer isso no seu próximo projeto, tá bom? Você pode manter o campo e escondê-lo com CSS. O tema 2016, por exemplo, ele usa o seguinte CSS para esconder esses campos, mantendo eles no código. Então, continuando. E olhem só, tudo que nós temos aqui é um formulário que usa o método get para processar os dados pesquisados. Vocês vão notar que o formulário ele usa uma função chamada getSearchQuery. Nesse campo input, para carregar o termo pesquisado de volta no formulário a cada nova pesquisa. Então, cada vez que a pessoa pesquisar no site aqui, usando o nosso tema, quando a página for recarregada, o termo pesquisado por ela sempre vai ficar ali aparecendo. Essa função é muito útil e ela vai nos ajudar mais tarde também para fazermos outras ações.
Vamos antes também substituir essa palavrinha aqui por OK. Vamos salvar e vamos recarregar a página. Nada mal. Com um pouquinho de CSS, vamos lá, né? A gente já consegue ter um resultado parecido com o nosso design inicial. Mas por enquanto está de bom tamanho, né? Ó. Nós poderíamos também, caso a gente quisesse, né, retirar esse botão, o que daí forçaria o usuário a usar a tecla Enter para fazer a pesquisa, mas nós não vamos fazer isso aqui não. Até porque, né, como já mencionei nessa aula, isso não é uma boa em termos de acessibilidade do site. Tem alguns sites aí sendo até processados por causa disso, então vamos evitar isso, né? Beleza, então eu tenho duas propostas de exercício para vocês. A primeira é a seguinte: vocês vão tentar chamar o formulário de pesquisa nesta sidebar aqui. E é muito fácil, né? Mas pense um pouquinho. Como vocês poderiam fazer isso? O segundo é um pouco mais complicado e eu vou responder na aula que vem. Percebam aqui que entre os resultados de pesquisa nós temos também páginas, não apenas posts, né? Como vocês sabem, páginas no WordPress elas não possuem categorias. Por isso, aqui nos resultados de pesquisa nós temos a palavra category seguida de um espaço vazio. Então está meio sem sentido isso aqui, né? Como vocês fariam para não exibir esse trecho aqui para os resultados de pesquisa de páginas? Uma dica: pesquisem sobre uma função do WordPress chamada hasCategory. E na próxima aula nós vamos continuar e vamos responder essa pergunta também. Até lá!